diretores da CIA, na mídia, milhares, personalidades da mídia, milhares, nas universidades, milhares, instituições financeiras como Sistema Federal Reserve, quem conhece? Levanta a mão. Bolsas de valores e corretoras do mundo todo, fundações isentas de impostos e nos centros de debates como Grupo Bilderberg, Fundação Ford e Instituto Aspen. Quem já ouviu falar? Fundação Rockefeller, Fundo Irmãos Rockefeller, Comissão Trilateral, Associação das Nações Unidas, a ONU, pertence ao CFR. Corporações mais conhecidas, indústrias. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, igreja. Está cumprido, irmão. Corporações mais conhecidas: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kodak, Ford Motors, General Electric, General Foods, Philips Protection, Yahoo, Shell e Xerox, e tem muitos outros aqui que a igreja não vai conhecer, pois são de procedência americana, e outros sindicatos também que vocês não vão conhecer aqui. Ou seja, simplificando, CFR é um órgão americano fundado, segundo o pastor Daniel, eu já não sei se eu falei para os irmãos a data exata aqui dessa fundação, mas para simplificar, esse órgão ele foi fundado por americanos que têm a visão seguinte: fundada em 1921 no Hotel Majestic em Paris, um número comemorativo do 50º aniversário do Foreign Affairs, publicação trimestral oficial do CFR. Kingman Brewster Jr., embaixador americano do Reino Unido e reitor da Universidade de Wiley, escreveu um artigo do título Reflexões sobre o nosso propósito nacional, e definiu qual o propósito. Nosso propósito nacional, é um membro do CFR, deveria ser abolir a nacionalidade americana e ao mesmo tempo correr risco convidando outros países para compartilhar a nacionalidade conosco. Também na revista Foreign Affairs, em abril de 1974, Richard N. Gardner, assistente da Secretaria do Estado, escreve: em breve a Casa da Ordem Mundial, que se constituir de baixo para cima e não ao contrário, uma erosão da soberania nacional dará muito mais frutos do que o típico assalto à moda antiga. James Uberg, filho de Paul Uberg, fundador do CFR, membro da equipe dos pensadores de Franklin Delano Roosevelt, declarou diante do Comitê dos Assuntos Internacionais do Senado, em 17 de fevereiro de 1950, que teremos um governo mundial. Preste atenção. Teremos um governo mundial, querendo ou não, com o nosso consentimento ou sem ele. Fazem declarações acerca exatamente qual vai ser a filosofia, a meta do anticristo, que é um único governo mundial. Olha só o que esse outro aqui também diz: Nelson Rockefeller, o maior financiador do governo americano. Nenhuma nação pode defender hoje a sua liberdade ou satisfazer as necessidades e aspirações do seu próprio povo dentro de suas fronteiras, ou por meio apenas do seu próprio recurso. É assim, a nação-estado sozinha, ameaçada de tantas formas, nos parece tão acrônica agora com as cidades-estados gregas nos tempos antigos. Então, o principal fundador do CFR, o maior
financiador desse órgão americano e mundial, nas cortinas e atrás da ONU, ele e aqueles que estão com ele, que fundaram, que arquitetaram e que passaram-se 100 anos da existência praticamente desse órgão, eles aqui assumem que eles estão lutando para um governo mundial. É coincidência? O país mais rico do mundo, que recentemente passou por cima da ONU e mostrou que a ONU não é ninguém para invadir as terras lá do senhor Afeganistão. Como é o nome daquele governo que caiu? Não, o que tinha dinheiro, aquele que tinha um monte de mulher, que era um harém cheio de mulher, Saddam Hussein. Ele passou por cima da ONU, quebrou laços diplomáticos, relações, tratados, invadiu e ninguém interferiu. Ninguém. Olha só, igreja. Em 25 de outubro de 1998, Terry Birdman, em um discurso sobre a nova ordem mundial, eles estão falando aqui, nova ordem mundial, na Rudolf Steiner House de Londres, explicou em auditório de 1.500 pessoas que existem 3 sistemas continentais: Estados Unidos da Europa, ele já falou, Estados Unidos da Europa, Sistema Asiático e União Pan-Americana, que também predisse que cada sistema continental teria sua força militar comum e que os exércitos nacionais seriam drasticamente reduzidos ou diretamente proibidos. Segundo o relato desse senhor aqui em Londres, nenhuma nação vai poder ter sua força armada pessoal. Eles estão implantando uma força armada mundial. Nós estamos ouvindo aqui, governo mundial, força armada mundial. Quero chamar a atenção da igreja por aquele acontecimento que aconteceu no Haiti, aonde não sei quantos mil soldados aqui do Brasil foram levados para lá, e não foram levados sob a bandeira brasileira, eles guerrearam com a insígnia da ONU. É normal isso? É normal? Nós temos uma estrutura funcionando aqui no governo dos Estados Unidos, que está implantando o governo mundial, que o mundo mesmo está sendo governado e o povo não está percebendo. Nós percebemos aqui nos relatos que o CFR elege o presidente que ele quer nos Estados Unidos. Não é só nos Estados Unidos não, é no mundo todo. Chama a atenção dos irmãos que há tempos atrás CFR, numa matéria que nós temos aqui, determinou que a Venezuela, na data tal, no dia tal, seria colocada no Mercosul. E exatamente no dia que eles falaram, Venezuela entrou no Mercosul. E a gente percebe uma coisa: presidente no mundo já não governa mais nada. Eles são um bonequinho alegórico. Eles estão à mercê do quê? À mercê de quem, irmãos? Eu tenho uma matéria aqui que assumiram aqui, que é uma coisa absurda, da mídia sem máscara. Olha o que eles falam: com o advento de um governo mundial, um exército mundial, uma religião universal e uma moeda única,
Seria o objetivo final do governo mundial criar um único mercado global, controlado por um governo mundial, que controlaria também, por sua vez, os tribunais, as escolas, hábitos de leitura, os pensamentos das pessoas, vigiado por um exército mundial, regulado financeiramente por um banco mundial, através de uma única moeda global e povoado por uma população conectada a um computador global por meio de microchips. A liberdade não é gratuita, diz aqui o jornalista da mídia sem máscara. Viu? Que o nome dele aqui, pastor Daniel, não tenho, minha amada. Olavo de Carvalho. Assume que a estrutura CFR, que já era, não é mais oculta para a mídia, que antigamente usava reuniões da cúpula G7 e G8 para se encontrar secretamente, que o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso frequentavam estas reuniões, e que este ex-presidente foi um dos principais responsáveis colocar uma emenda lá em Brasília para a aprovação da venda dos microchips instalados nos corpos dos seres humanos, que vai ser tema do outro DVD aqui nessa igreja. Fernando Henrique, que é membro da instituição e fundação Rockefeller. Só para vocês terem uma base. Matéria na Isto É. Eles colocam a fundação Rockefeller, seu Nelson Rockefeller, que já morreu, mas ele que deu a criação do CFR, e esses 100 anos se passaram, veio assumir David Rockefeller, que é da família Rockefeller. Mas a Isto É faz aqui, dá para nós uma orientação básica de como esta instituição, e isso que nós estamos falando aqui, operou no mundo todo. Nós temos 3 mil membros do CFR, e sabe aonde eles são? Infiltrados nos governos do mundo todo, para a implantação dessas ideias, grandes ideias, que é um governo mundial, que é uma ação militar mundial, uma moeda mundial, uma economia mundial. E aqui na Isto É Independente, os jornalistas contam as tramas de Nelson Rockefeller e o missionário de Townsend da CIA para conquistar a Amazônia e a América Latina. Este Nelson Rockefeller, com seu dinheiro, derrubou os presidentes brasileiros Getúlio Vargas e João Goulart. Magnata Rockefeller, Nelson Rockefeller, na tentativa de conquistar a Amazônia para explorar petróleo e recursos minerais. Você não escuta os brasileiros dizer que a Amazônia não é mais nossa? Hã? E numa recente matéria, sabe o que a gente está lendo agora? Numa matéria recente que saiu, que a Amazônia vai ser vendida em lotes. Nelson Rockefeller já foi presidente do Grupo Especial de Conselho Nacional de Segurança. Ele conhecia todos os segredos da CIA e as suas atividades, incluindo tentativas de assassinatos e experimentos de controle da mente envolvidos em golpes. A maior parte dos americanos desconhece os aspectos de Rockefeller. Eles lembram dele como governador de Nova York que morreu nos braços de sua amante. Não tem a menor ideia desse outro lado que faz uma ligação entre o governo e os seus interesses empresariais na América Latina, e a opinião pública americana também não sabe ao certo dos seus envolvimentos políticos, como o fato dele ter sido conselheiro do presidente Harry Truman e conhecer mecanismos da guerra psicológica. Camarada é o diabo. Em cada país, incluindo o Brasil, Rockefeller instaurou um conselho local, preste atenção, administrativo, formado por empresários dos países latinos e empresários americanos, que nesses países residiam
eram pessoas que passavam a ele informações sobre como atuar no país e como implementar seus programas. Mas o mais importante era como ganhar suporte dos governos para os seus projetos. Esses contatos que ele fazia se estenderam para a área militar, como o general Eurico Gaspar Dutra, que foi operacional do golpe de 1945 contra o presidente Getúlio Vargas. Quando assumiram os cargos públicos, Rockefeller estabelecia contatos que depois ele usava como empresário. Então, a questão é a seguinte: o maior financiador do CFR é o grupo Rockefeller, o grupo mais forte, Rockefeller. E nessa matéria dá a entender, amados irmãos, que esses 3.000 operadores que nós vimos no CFR, eles são preparados com as suas ideias a se infiltrarem nos governos, nas escolas, nos órgãos públicos, nos órgãos governamentais, para adquirir manipulação e poderio e centralizar sobre os Estados Unidos. Sabe o que o Rockefeller fez com a Amazônia? Ele mandou um missionário cristão para pregar para índios lá. Passou um ano, não sei. Ele conseguiu usar o missionário e outras coisas mais e matou milhares de índios na Amazônia, por este objetivo de adquirir o pulmão da terra para a extração de petróleo e adquirir mais poder na terra. Por quê? Porque os Estados Unidos invadiu o Iraque, derrubou Saddam Hussein, passou por cima da ONU, por causa do maldito vocabulário que a gente escutou aí no mundo aí, que é o terrorismo. E lá eles estão preocupados com o terrorismo. Mas a mídia mesmo assumiu que há milhares de litros de petróleo naquela terra. E depois que eles invadiram, ninguém mais conseguiu entrar lá. Por interesse do quê? Do poder e do petróleo. Pode dar glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Pode dar glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Para resumir, meus irmãos, o órgão mundial que nós estamos aqui presenciando por esses relatos que funciona nos Estados Unidos na sigla CFR, e eu disse para os irmãos aqui, a ONU vai se tornar pequena. Vai se tornar o que, pastor? Uma cortina desse segredo. Kofi Annan não manda nada, ele é somente uma figura. A ONU foi criada em cima da sigla CFR em 24 de 10 de 1945, após a Guerra Mundial, tendo como cabeça China, Estados Unidos, França, Reino Unido, ex-União Soviética. Estas 5 nações são as que até hoje compõem o Conselho de Segurança e têm poder de veto, ou seja, podem permitir ou não uma ação militar em qualquer área do planeta. Possui mais de 130 agências, comissões, subcomissões, delegacias, inspetorias e etc., das quais conhecemos uma parte muito pequena, e vamos citar algumas aqui: Conselho de Segurança, Controle Militar Exclusivo Atômico, FMI, Banco Mundial e a BID. Quem já ouviu? A BID. Quem já ouviu? Quem já ouviu? São bancos que relacionam-se com países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, que estão em dívidas, andam precários, têm área grande e superlotação de pessoas famintas. E esses bancos negociam. O Brasil mesmo ficou financiado por FMI até o governo Lula. Conselho dos Direitos Humanos, igualdade de direito entre homens e mulheres, aborto, homossexualismo, igualdade religiosa, que é o ecumenismo. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, OMC,
Organização Mundial do Comércio, que dá regras para o comércio mundial. OMC, Organização Mundial da Saúde. Organização Internacional de Agricultura e Alimentação, Unesco. Quem já ouviu falar? Organização Internacional para Educação, Ciência e Cultura. Organização Mundial para a Propriedade Intelectual, OMT, Organização Mundial do Turismo. E todos esses órgãos funcionando silenciosamente pelo órgão nacional das Nações Unidas, como governo forte, o CFR, e toda essa estrutura governa o mundo de forma indireta, porque praticamente, fora os 7 países mais industrializados para baixo, todos necessitam deles. O mundo está sendo sustentado por eles. 7 cabeças reinando sobre 10 chifres, 10 estados, 10 blocos que são reis, mas que não tiveram poder para reinar. O mundo já está sendo reinado por eles. Então quer dizer, desde João Goulart, de Juscelino, as intervenções do CFR já existiam no Brasil. Você imagina aí fora, irmão. Os camaradas já derrubavam presidente do Brasil, já intervia no governo brasileiro. Você imagina aí fora. Isso prova para nós, irmãos, que só não assumiu ainda o governo mundial porque a igreja está aqui, porque ela está aqui para fazer barulho, e porque Jesus tem a chave da morte e do inferno, e Ele não deu poder ainda para o diabo fazer o que ele quer. Mas a nossa realidade espiritual é que se a igreja não tivesse aqui, eles já teriam invadido tudo. Invadido tudo. Filantropia. Fundações isentas de imposto e que têm dito que estão investindo milhões na sociedade em pró às pessoas famintas, às pessoas necessitadas. Esta é a propaganda que eles fazem. Vou citar aqui: Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação de Bill Gates e Melinda Gates, Fundação de Piaget, Robert Wood e Lilly, que são as fundações mais ricas do mundo. Recentemente, um investidor chamado Warren Buffett bateu um recorde mundial de generosidade. Sabe o que ele fez? Ele doou mais de 40 bilhões de dólares para o Bill Gates. Toma, meu amor, todo esse dinheiro é para você. Todas estas fundações, elas estão fundamentadas em distribuir dinheiro em pró a situação do mundo, porque a igreja lembra a igreja que era a intenção exata, formal do anticristo. É isso que nós vamos ver aqui, e vamos provar para a igreja aqui que todas aquelas instituições que estavam envolvidas no financiamento do CFR, que eu disse aqui quais são, elas estão financiando práticas contra a palavra de Deus. Antes de tudo, amados irmãos, qual é o objetivo principal do anticristo? Qual o objetivo principal do diabo com o anticristo na terra? Contrariar a Deus nas leis e nos mandamentos, e introduzir o pecado e blasfemar contra o santuário de Deus, usando toda a estrutura para a implantação de um governo do pecado, do erro e da iniquidade. Porque é desta maneira que ele vai vir.
introduzindo e reinando sobre o pecado. E a palavra do Senhor fala mais, que não fará caso ao amor das mulheres. Daniel capítulo 11, versículo 37. Ele é homossexual. Então a Bíblia revela que o objetivo principal é a introdução do pecado e blasfemar contra Deus e a palavra do Senhor.